Oi, Vlog 108. Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 108 deste blog. E o que eu pretendo ler neste vlog? Separei 5 leituras para fazer neste vlog, mas são livros pequenos e estamos em outubro, que será leituras apenas de terror e horror, tá bom? Quero começar o mês lendo Cupim, da Laila Martinez. Este livro vai trazer, é uma escritora espanhola, vai trazer como pano de fundo político a guerra civil na Espanha, mas vai trazer duas protagonistas vivendo numa casa em que a comunidade acredita ser uma casa assombrada. É sobre isso. Na sequência, lerei Entre Gravetos e Ossos, da Shanna Maguire. Esse é o segundo volume da série O Lar das Crianças Desajustadas. No primeiro volume, nós temos as crianças que têm alguma peculiaridade voltando para casa. Essa casa seria o lugar onde elas sempre deveriam ter vivido. E aqui é uma história que precede o primeiro livro, vai trazer duas gêmeas, uma é mais amada pela mãe, a outra é mais amada pelo pai, e a gente vai descobrir a peculiaridade delas. Depois lerei Saboroso Cadáver, da Agustina Barrica. Acho que é assim que fala o nome dela. Nesse livro a gente vai ter uma sociedade distópica em que a carne humana é alimento. Então existem os que comem e existem aqueles que são alimento. Depois lerei um clássico, lerei Carrie, de Stephen King. Aqui a gente tem uma guria que sofre muito bullying na escola, tem uma relação complicada com a mãe, que é muito religiosa. E um dia esse bullying chega ao extremo e ela acaba manifestando o poder que ela tem, que é meio de telecinese, alguma coisa assim. A história é muito conhecida, mas eu nunca assisti o livro, embora eu conheça do começo ao fim o enredo. Depois lerei um não ficção, que é A Prova, é a Testemunha, da Ilana Casoy. Aqui a gente vai ter como foi a questão da perícia no caso da Isabella Nardoni, que foi aquela garota que morreu aos 6 anos de idade, jogada pela janela pelo pai e pela madrasta, ok? Então, essas são as leituras de terror e horror que pretendo fazer nesses 10 próximos dias. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Fala dela! Olha só, gente, eu consegui postar quase todos os dias no blog em setembro. Só faltou o dia 8. Comi bola, não sei o que aconteceu, esqueci. Mas o resto eu postei todos os dias do mês de setembro. Eu venci. Oiê! Gente, comecei e terminei Cupim, da Laila Martinez. Ano passado eu li, no mês de terror, o Hell House, e eu decidi ler Hell House porque a Tabata leu no vídeo dela a apresentação do livro e eu pensei, gente, essa apresentação é muito bem feita, eu quero ler esse livro. E eu escolhi ler Cupim porque a Tabata leu no vídeo dela o primeiro parágrafo do livro, e sim, é um primeiro parágrafo primoroso. E aqui a gente tem um livro com elementos clichês do terror, que no caso é a casa assombrada, mas com nuances muito inteligentes e pertinentes para o nosso tempo. Aqui a gente tem um livro lançado em 2021 de uma escritora jovem, de 33 anos, eu acho, espanhola, que ela vai trazer um enredo que envolve 4 gerações de mulheres, uma bisavó, uma avó, uma mãe e uma neta. No livro estão presentes a neta e a avó, elas moram numa casa que é considerada assombrada. E o povoado em que essa casa está inserida tem todo um folclore relacionado a essas mulheres, e esse povoado tem preconceito com essas mulheres, as julgam como mulheres estranhas. Ao mesmo tempo que é um povoado que tem curiosidade sobre aquela mística ali. E essas mulheres moram numa casa em que a casa reage, a casa pulsa. Então a gente tem aquela coisa das
das paredes se contraírem, dos armários baterem as portas. Tem toda uma atmosfera de terror mesmo, de dar medo. Eu achei isso muito interessante. Existe um mistério neste livro que vai costurando algumas reflexões, mas assim, o mote central dessa história é refletir sobre a diferença entre as classes, sobre a pouca mobilidade social que o capitalismo impõe. É um livro político de terror, né? E a gente vivendo numa sociedade como a gente vive hoje, no mundo em que a gente precisa escolher um lado de guerras que estão aí eclodindo no mundo, a gente percebe que o horror do mundo mesmo é político, né? Então é um livro extremamente contemporâneo, bem escrito, forte, inteligente e que faz você sentir medo de coisas muito reais. A gente não vai entrar numa casa que respira, que nos aprisiona, que nos faz mal, mas a gente entra em situações que fazem isso com a gente. Então é um terror muito real. Eu quero ler para vocês o primeiro parágrafo, que foi o que realmente me deixou muito animada e curiosa para ler o livro. Quando transpus o umbral, a casa se precipitou sobre mim. Este monte de tijolos e imundícies sempre faz isso. Se lança sobre quem quer que atravesse a porta e lhe retorce as tripas até deixá-lo sem fôlego. E um outro coach aqui que até me emocionou, até me deixou assim comovida. Família é isso, um lugar onde lhe dão teto e comida em troca de você ficar presa com um punhado de vivos e o outro de mortos. Todas as famílias têm seus mortos embaixo das camas, só que nós vemos os nossos. Livro de 120 páginas que entrega muito, muito, muito mais do que muitos calhamaços por aí. Adorei, gente. Muito, muito, muito bom. Esse livro fez eu bater uma meta, pessoal, que era de ler um livro em um dia. Tudo bem, tem 120 páginas só, mas consegui ler um livro em um dia. Abro este mês de outubro do Terror e Horror com chave de ouro, leitura poderosíssima. Adorei, tá bom? E amanhã eu começo Entre Gravetos e Ossos. Oiê, comecei e terminei Entre Gravetos e Ossos, da Shanna Maguire. Gente, que leitura, que leitura! Esse livro foi tudo pra mim. E minha expectativa estava mínima com esse livro. Por quê? Porque aqui a gente tem um gênero que eu não leio muito, que é a fantasia, com essa poeirinha de terror e horror. Aqui a gente tem um segundo livro de uma série, e segundo os livros, às vezes caem naquela maldição de serem apenas histórias de transição. E aqui vai contar a história de duas personagens que não são exatamente, que não eram importantes no primeiro livro. Então, esse livro, ele tinha alguns aspectos que me levaram a acreditar que eu não fosse curtir tanto essa leitura. Mas veja bem, esse universo dessa fantasia aqui, dessa série, ela consiste no seguinte. O primeiro livro chama-se De Volta para Casa, faz parte de uma série chamada Lar das Crianças Desajustadas. E é assim, num dado momento da infância, essas crianças encontram uma porta aleatória, em lugares aleatórios, em momentos nada definidos, e ao transporem essa porta, elas vão parar em um lugar de acolhimento, em um lugar onde elas podem ser elas mesmas. E lá no primeiro livro, nós tínhamos a Jack e a Jill, e elas eram coadjuvantes, eram importantes para a história, mas não eram as protagonistas. E aqui a gente tem a Jack e a Jill, a história de origem delas.
né? Elas são irmãs gêmeas, elas nasceram num lar onde não estava muito comprometido com o fato de ter filhos. Elas sempre foram segundo plano da mãe e do pai. Uma é mais amada pelo pai, a outra é mais amada pela mãe. Mas assim, os dois, tanto pai e mãe, não são muito responsáveis afetivamente falando. E quando essas meninas são crianças, elas estão sob os cuidados de babás, elas encontram a porta delas e elas transpõem essas portas e elas vão parar em um lugar e aí coisas acontecem. E acontece que, num dado momento, elas precisam voltar para casa. E quando elas voltam, a realidade é absurdamente ruim. Apesar disso que eu falei, assim, ser um tanto quanto negativo em relação à melancolia do enredo, esse livro fez tudo por mim hoje. Eu comecei a ler muito desanimada por causa desses aspectos que eu falei pra vocês. Mas, gente, essa história passou comigo o dia inteiro. Eu li cerca de 40 páginas até chegar no meu trabalho. E essas 40 páginas me preencheram o coração. Na hora do almoço, li mais um pouquinho e voltando para casa, terminei. E eu terminei assim, abraçada com o livro, muito empolgada para ler a sequência. E pensando que eu tinha até feito um planejamento, eu tinha lido o primeiro livro ano passado, leio este ano, leio o terceiro livro o ano que vem, porque é uma série que aqui no Brasil só foram publicados os 3 primeiros livros. Então, queria me empolgar muito, né? Mas agora eu quero ler o próximo livro o mais rápido possível. É uma série também que você pode ler fora de ordem. Pelo menos esse primeiro e esse segundo livro. Mas eu acho interessante ler na ordem, ter a construção de universo que a gente tem no primeiro e partir para esse livro já com esse conhecimento. Amei, amei, amei. O primeiro livro tem violência, esse aqui tem, mas é uma coisa mais psicológica, mas tem ali a sua poeirinha de terror. Eu adorei, eu acho que é uma boa indicação para quem tem medo, para quem não gosta muito do gênero, mas tem uma história, tem temas e tem coisas muito profundas e tudo isso em 120 páginas. Eu adorei, de verdade. Estou muito, muito encantada por essa leitura. Animadíssima para continuar a série. Enfim, seguimos aí com sucesso no meu mês de outubro. Amanhã eu começo a ler Saboroso Cadáver, da Agostina Basterrica. Acho que é isso. Tá bom? Aí volto para atualizar. Oiê, a gente tá indo ver Coringa no cinema. Qual a sua expectativa, André? Marromeno. A minha é mínima. Oiê, gente! Comecei e terminei Saboroso Cadáver, da Agostina Basterrica. E que livro pesadíssimo, que livro indigesto, muito forte, muito pesado, pesado nas descrições e pesado nas reflexões que esse texto nos faz ter. Aqui a gente está numa sociedade distópica. Em algum momento, todos os animais se tornaram nocivos para consumo. Um vírus atingiu todos os animais e os humanos que comem animais morrem envenenados. Então, os seres humanos pararam de comer animais e veio-se aquela teoria, aquele folclore de que a humanidade precisa de proteína animal para sobreviver e com isso foi legitimado o canibalismo. Mas foi feito uma série de regras para tornar a coisa civilizada, o que é uma grande ironia para como essa sociedade se organiza. Porque veja bem, quem serão os animais que serão abatidos e consumidos? Serão minorias. Serão imigrantes, serão seres humanos em situações de vulnerabilidade, seres humanos que de certa forma causam um desconforto para uma sociedade padrão. E conforme o consumo desses humanos é liberado,
toda uma cadeia de consumo, de mercado estabelecida. E assim como a gente tem hoje a carne animal sendo comercializada como cortes, carne de primeira, carne de segunda, e se ranqueando um preço, se tornando do menor ao maior valor, a gente tem a carne humana também aqui. Então, esses seres humanos, eles passaram a se reproduzir com o objetivo de alimentar a outra parcela da sociedade. Enfim, entendido como essa sociedade funciona, nós temos o nosso protagonista aqui, que é o Marcos. O Marcos trabalha para um grande frigorífico. Ele é tipo de um fiscal. Ele vai até o lugar onde esses seres humanos são criados. Ele vai ao abate, ele vai até os açougues. Ele é tipo de um fiscal. Ele entende muito bem dessa cadeia, embora ele particularmente não concorde, e ele disserte um pouco sobre isso, sobre como que a sociedade chegou nesse ponto. Então a gente, de certa forma, cria uma certa empatia pelo Marcos, porque ele está inserido em uma sociedade que ele julga, mas ele é fraco demais para não estar envolvido com aquilo, porque afinal ele trabalha naquilo. Aquilo ali é a fonte de renda da vida dele. E o Marcos, ele tá passando por um momento pessoal, íntimo, muito delicado. Ele era casado com o amor da sua vida e a mulher dele, eles tiveram um filho e este filho morreu. E o luto dessa criança foi algo muito complicado para os dois, ao ponto dessa mulher sair de casa, voltar para casa da família e deixá-lo sozinho. E ele está neste momento sozinho, muito voltado para si mesmo, muito triste, muito melancólico, infeliz em todas as áreas da sua vida, quando o dono do estabelecimento para qual ele trabalha, que é quase assim um melhor amigo dele, dá para ele uma cria, dá para ele um ser humano, uma fêmea, e dá de presente para ele. Ele no primeiro momento pensa, mas como que eu vou fazer, né? Eu não tenho na minha casa como criar, como depois abater, consumir, porque ele não pensa naquela mulher como alimento, como toda a sociedade pensaria, ou como a grande maioria da sociedade pensaria. Mas ele fica ali com aquela mulher e conforme a domesticidade vai se dando, eles vão se envolvendo romanticamente. Veja bem, quando essa sociedade se estabeleceu e foi legitimado o fato de se comer ser humano, os seres humanos que nascem para consumo são retirados as cordas vocais para que eles não falem, para que eles não reivindiquem com a voz, né, os seus direitos. Então essa mulher, ela não fala, existe toda uma questão de comunicação que é dada ali e eles acabam se envolvendo. É tudo que você precisa saber desse livro e que tem um final que eu não estava preparada, eu não estava pronta para aquilo. Quando o final acontece, eu fiquei muito, muito revoltada, muito satisfeita com a ousadia da autora, com a coragem e como ela conduziu tudo para aquele final, mas eu não consigo aceitar como minimamente palatável. O livro, ele vai falar sim sobre o quanto nós somos hipócritas, no sentido de que acarinhamos um cachorrinho, mas matamos um boi. Ele vai falar sobre as necessidades e o egoísmo da humanidade. Ele vai falar sobre como a gente ranqueia os seres humanos, tipos de pessoas. E ele vai falar, ele mostra essa sociedade, a autora, ela coloca essa sociedade para nós num panorama muito geral e fala que coisas tão ruins como essa já aconteceram. Porque a gente pode imaginar que uma sociedade onde as pessoas comam pessoas seja o ápice da falta de humanização, mas a gente esquece de que existiu escravidão, de que pessoas invadiram um continente, sequestraram pessoas e forçaram essas pessoas a trabalharem de graça para elas, que é desumano. Ela vai falar também que às vezes as pessoas esquecem do que foi o Holocausto. O
onde toda uma raça desejou se exterminar para que ela não existisse. Então essas atrocidades já aconteceram no mundo e talvez essa realidade aqui não esteja tão longe ou não esteja tão difícil de alcançar de mentes muito, muito, muito cruéis. Eu gostei muito da leitura, foi um livro que eu li do começo ao fim num tiro. Hoje é sábado, eu comecei a ler de manhã e eu li todo de uma vez, 180 páginas. É rápido, é pesado, é indigesto, mas a escrita, ela é sem floreio, ela é crua, ela é direta ao ponto, mas ela é sedutora, tá? Você tá angustiado em ler aquilo, em ler as descrições, mas você continua ali porque você quer saber no que isso vai dar. Muito, muito, muito bom. Termina essa leitura muito revoltada com esse final, porque, gente, é um puta plot twist. E ao mesmo tempo muito satisfeita, como eu disse, pela coragem, pela ousadia que a autora teve. Adorei. É descritivo, é violento, é cruel, é desumano, mas é um livrão. Gostei muito, muito, muito. Agostina Basrica é argentina e pretendo ler mais coisas dela, com certeza. Tá bom? Esta é a atualização de hoje. Começo a ler amanhã Carrie, do Stephen King. Oiê! Gente, deixa eu tentar mostrar aqui. Eu estou com uma camiseta do meu aniversário de 2013. Eu ganhei de uma amiga que ela colocou na camiseta os meus amores, né? Olha como o André era pequenininho. André, Rick Martin, livros e Grêmio. Tenho a camiseta até hoje, 11 anos depois. Meu atual pijama. Vamos lá. Comecei a ler Carrie, do Stephen King. Olha que fininho. E olha que sublime este marcador, que na verdade era o enfeite de mesa do chá de fralda da Lili. E eu peguei para usar de marcador. Gente, que é o primeiro livro que Stephen King escreveu. E ele não era prolixo, ele era direto ao ponto. Estou exatamente na metade, o livro tem 200 páginas, eu estou na página 100. E aqui a gente conhece a Carrie. A Carrie é uma adolescente de 17 anos, no último ano do ensino médio. E a Carrie sofre um bullying pesadíssimo na escola. Pesadíssimo real. E a gente tá falando de bullying, mas essa palavra não existia em 1974, quando Stephen King escreveu esse livro, né? Mas enfim, ela sofre uma perseguição muito forte na escola, com piadas, com brincadeiras de mau gosto, com constrangimentos físicos, um negócio muito sério. O livro é aberto com as meninas voltando da educação física e ela tomando banho, e ela menstrua pela primeira vez aos 17 anos, o que era algo, algo fora assim da curva, um pouco anormal, e as meninas ali no banheiro fazem toda uma troça com ela, muito sério, muito grave. Isso vai reverberar numa vingança, porque essas meninas serão punidas. E elas vão retaliar a Carrie em algum momento, que será, acredito eu, no baile de formatura, que é aquela cena super clássica que todo mundo conhece. Além dessa perseguição na escola, a Carrie tem uma relação péssima com a mãe dela. A mãe dela tem uma religião assim muito autoritária, então tudo é proibido, tudo é errado, tudo é feio, principalmente coisas relacionadas a sexo. Ou melhor, eu acho que tudo de errado que a mãe dela vê está relacionado a sexo sem nem realmente estar. Então ela não é feliz dentro de casa, ela não é feliz na escola, ela vive uma vida muito oprimida. O que eu tô gostando aqui dessa leitura é esse detalhe que eu comentei no começo, que o Stephen King é conhecido por calhamaços, né? E eu amo os calhamaços dele. Eu amo It, A Dança da Morte, Sob a Redoma, Novembro de 63. Eu amo os livrões dele. Mas aqui, ele sendo direto ao ponto também é maravilhoso, é maravilhoso. E que curioso, um autor que, sei lá, escreveu mais de 70 livros até agora, começou com algo tão bom,
tão concreto, tão assistível. Eu vou concluir essa leitura e eu vou assistir o filme. Estou gostando bastante, tá bom? Volto amanhã, com certeza, com a conclusão. Terminei de ler Carrie a Estranha e adorei. Gente, a sequência de eventos neste livro é narrado com maestria. Tem todo aquele suspense e pré-terror do Stephen King, mas é mais enxuto, é mais conciso, é direto ao ponto, e isso é muito bom. Como eu falei no outro take, eu amo os calhamaços, eu gosto quando ele é prolixo, não deixo de ler quando é um livro grande, mas nas histórias curtas, assim, relativamente curta, tem 200 páginas, ele também entrega muito. E esse aqui foi o primeiro livro que ele escreveu, tem toda uma história sobre esse livro que ele não queria publicar, enfim, e ainda assim é um dos trabalhos mais legais dele. Curioso que sempre que eu leio um livro novo pra mim, né, do Stephen King, eu acabo pensando assim, nossa, esse entrou pros meus 5 favoritos. E isso tem acontecido nas últimas leituras que fiz dele, sei lá, nos últimos 2, 3 anos, todos os livros que eu li dele, eu gostei demais e acho sim que está no topo do ranking. E aconteceu a mesma coisa aqui. Essa história é muito conhecida, a cena final desse livro, não exatamente a cena final, mas o clímax desse livro já foi reproduzido em várias produções, inclusive muitas produções brasileiras reproduziram essa cena, então não existe muito suspense sobre o que vai acontecer com a Carrie, e ainda assim é um livro que prende, que te mantém ali dentro da história, porque tu quer saber cada detalhe. Eu adorei. Tô pensando em fazer uma foto pro Instagram usando tipo uma maquiagem da Carrie. Será que vai dar certo? Vou tentar, tá bom? E falta um livro para eu ler nesse vlog, que é A Prova é a Testemunha, da Ilana Casoy. E espero conseguir ler até concluir esse vlog, tá bom? Até a próxima atualização. Comecei e terminei A Prova é a Testemunha, da Ilana Casoy. É que a gente tem não ficção que vai falar, vai descrever como foram os dias de julgamento no caso Isabella Nardoni. Se tu não ficou embaixo de uma pedra nos últimos 15, 16 anos, tu sabe que Isabella Nardoni foi uma menina de 5 anos que foi jogada da janela do 6º andar num edifício aqui em São Paulo. Com pouquíssima investigação, chegou-se à conclusão que o pai e a madrasta dessa menina eram os suspeitos. Eles foram indiciados, abriu-se um inquérito e nisso, gente, esse crime foi extremamente explorado pela mídia. Só se falava nisso em todo e qualquer programa. Não precisava ser programa jornalístico, não. Qualquer programa estava se falando da Isabella Nardoni. Isso foi em 2008. O julgamento dos réus foi em 2010 e esse livro é a descrição desse julgamento. Quando eu peguei esse livro emprestado, esse livro não é meu, esse livro é da Magda. Quando eu peguei esse livro emprestado, eu achei que o nome, A Prova é a Testemunha, ia falar dos indícios que levaram a culpabilizar o pai e a madrasta. Por quê? Porque não existiram testemunhas oculares, não tinham filmagens, eles nunca confessaram. Então, só que por investigação, perícia, uma série de informações, chegaram à conclusão que esses dois eram os culpados. Então, eu achava que a prova, a testemunha, estaria descrito aqui. E não, aqui são os dias de julgamento. Eu achei um pouco cansativo, um pouquinho chato. E
Geralmente a gente lê, eu pelo menos, né? Quando leio thriller de tribunal, é tudo muito floreadinho, né? Tudo muito descrito de um jeito para tornar interessante para o leitor. Quando na realidade não é muito interessante mesmo, é um pouquinho chato. Eu acompanhei alguns julgamentos pelo YouTube, a começar no caso da tragédia Kiss, que eu tenho uma ligação, mas outros julgamentos, principalmente os do Rio Grande do Sul, eu acompanhei alguns e realmente alguns são bem chatinhos, né? Quando as testemunhas são inquiridas, enfim. E aqui é a descrição disso e eu achei um pouquinho chatinho. Se eu não conhecesse o caso, se o caso não tivesse sido tão explorado, talvez eu não tivesse entendido tudo, porque tem uma linguagem técnica aqui também. Mas, para quem se interessa, para quem gosta desse negócio de thriller de tribunal, sendo que aqui é um caso verídico, é uma leitura interessante, tá bom? Foi meu primeiro contato com Ilana Casoy. Não sei se tem interesse de ler mais alguma coisa, tá bom? E encerro este vlog aqui. Li muito! Foi um vlog de sucesso, porque a maioria eu adorei. Cupim, Saboroso Cadáver, Carrie, a Estranha, A Prova é a Testemunha. E eu tô esquecendo de um. Mas enfim, foi um vlog de sucesso, li muito, gostei da maioria, então, pra mim, 10 de 10, tá bom? Encerro esse vlog aqui, convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu faço conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. No blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida do autor e, além de livros, no blog eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum destes lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.